Boa noite, família! Que bom estar aqui com você. Eu fui convidado hoje a trazer uma mensagem para o seu coração. E o meu desejo nessa noite... Obrigado, meu amigo. O meu desejo nessa noite é que eu seja um canal limpo, para que aquilo que nasceu no coração de Deus chegue no seu coração sem interferência. Amém? Amém, igreja? Vocês estão acordados ou vocês estão dormindo? Estão acordados, né? Então tá bom. É bíblico. Paulo fala, se não tiver quem interprete as línguas, que você vá falando consigo mesmo e com Deus. Isso não é proibido não, irmãos. Então se você é batizado com o Espírito Santo, já começa a falar em língua aí com você mesmo e com Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração nessa noite. Amém? Aleluia. A gente está falando aqui, nos encontros da noite, sobre o sermão das bem-aventuranças, onde Jesus nos ensina tanta coisa boa. Mas antes da gente ir lá para Mateus 5, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 29. Esse capítulo 8 que para mim é um dos capítulos mais powers da Bíblia. Capítulo do Espírito Santo. Aleluia. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 29. Paulo diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto é um texto muito forte, irmãos. O pastor Marcos, no domingo passado pela manhã, estava pregando aqui sobre propósito e ele usou esse texto como um texto que deu base à sua mensagem. E esse texto, para mim, é um texto muito poderoso porque ele fala acerca do desejo de Deus, acerca da vontade de Deus, que para muitos, muitas vezes é algo tão místico, muitas vezes é algo que parece tão escondido, tão oculto, e a palavra está nos revelando acerca da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para seus filhos? Que sejamos a semelhança do Filho primogênito. Olha como é poderoso isso. Muita gente às vezes fala: eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir porque eu não conheço o meu propósito. Existe um propósito comum a todos os filhos: serem feitos à semelhança do primogênito de Jesus Cristo. E eu quis começar com esse texto porque eu fico impressionado cada vez mais com as Escrituras, como tudo está conectado. As Escrituras não deixam fios soltos, mas existe um enredo perfeito de Gênesis e Apocalipse que fala acerca do relacionamento de Deus com o homem, que fala acerca do quanto Deus quer estar com o homem, do quanto Ele ama o homem e de como Ele quis se revelar ao homem através de Jesus. E as Escrituras todas, elas revelam a Jesus, elas revelam a pessoa de Jesus, elas revelam o caráter de Jesus. E para que isso? Para que nós possamos ser a semelhança de Jesus. É um manual de instrução. Por isso não temos desculpas. Mas Deus é invisível. Sim, mas Ele se fez visível em Jesus e deixou a revelação de Jesus escrita para nós em um livro. E não só fez isso, mas Ele veio habitar dentro de nós. Porque Jesus, certa feita no seu ministério, Ele disse: olha, o que eu digo vocês não podem entender agora, mas depois vocês entenderão. Porque Ele estava falando isso para os discípulos, porque o Espírito Santo ainda não havia vindo. Mas Ele sabia que quando Ele fosse para o Pai, o Espírito Santo viria. E quando o Espírito Santo viesse e habitasse dentro do homem, o homem poderia discernir plenamente tudo aquilo que Ele estava ensinando. E o Espírito Santo lembraria todas as palavras que Jesus tinha falado. Então, por que eu estou falando tudo isso antes de falar do sermão das bem-aventuranças? Porque se o desejo de Deus é que nós sejamos a imagem de Jesus, ali no sermão das bem-aventuranças, Jesus deixa dicas de como nós assumiremos um caráter semelhante ao dele.
nada mais é ali do que Jesus expondo aquilo que ele mesmo era e dizendo: olha, aquele que adquirir um caráter semelhante ao meu será muito feliz, será bem-aventurado. Por isso, quando você olhar para Mateus 5, para Mateus 6, para Mateus 7, nunca mais olhe da mesma maneira, porque ali Jesus está te dando uma receita de como ter uma vida muito feliz. Ali Jesus está te ensinando como adquirir o caráter dele. Além de ter uma vida muito feliz, você vai estar cumprindo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você tenha um caráter semelhante ao do Filho primogênito. Amém? Estou sendo claro até aqui? Está todo mundo entendendo? Gente, vocês gostaram desse meu estilo novo aqui, de bonezinho? Blusa de malha, pulseirinha. A pulseira eu puxei do pastor Marcos, né? O pastor Marcos agora adora pulseira também, né? Estou sendo claro até aqui, gente? Amém? Então vamos lá, abre aí em Mateus 5. Nós vamos ler apenas o verso 7, porque do verso 3 até o verso 6 você já foi ministrado nos domingos anteriores à noite, e se você perdeu alguma dessas ministrações, eu te recomendo entrar lá no canal do YouTube da igreja, no Facebook da igreja, no aplicativo da igreja, e você vai ter acesso a essas informações, a essas mensagens, tá? Já foi falado lá, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Coisa maravilhosa, Jesus falando. E se você olhar, os pobres de espírito, Jesus se fez pobre de espírito quando ele abriu mão da sua glória e se fez homem, se esvaziou, a Bíblia diz. Jesus chorou pelo menos 2 vezes, a Bíblia relata Jesus chorando na morte de Lázaro. E quando ele chora sobre Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar-vos, como uma galinha faz com os seus pintinhos debaixo das asas. Jesus chorou ali sobre Jerusalém também. Diz: bem-aventurados os mansos. Jesus certa vez falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você está entendendo por que é Jesus mostrando ali o caráter dele, mostrando como ele é e dizendo: olha, se vocês forem como eu, vocês serão bem-aventurados, vocês serão muito felizes. Por isso vamos aprender e vamos colocar em prática tudo isso que Jesus está nos ensinando. No verso 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Diz comigo: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mais uma vez, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Quando eu olho para esse versículo, eu consigo perceber uma característica de um outro princípio bíblico, que é um princípio que a gente aprende com Paulo, escrevendo aos Gálatas. Paulo, lá em Gálatas 6, versículo 7, diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso é o que a gente conhece como a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente também vai colher. E quando a gente olha para esse versículo 7, ele diz: os misericordiosos alcançarão o quê? Misericórdia. Aquilo que ele plantar, ele vai colher. E se ele for misericordioso, ele alcançará a misericórdia. Tá bom, mas o que é misericórdia? Eu acredito que todo mundo saiba, né? Mas eu não posso deixar de falar. Se a gente olhar para a etimologia da palavra, para o estudo da formação da palavra, misericórdia vem do latim e é a junção de 2 palavras. A palavra miseratio, que significa compaixão, e a palavra cardes, que significa coração. E juntas elas dão um sentido de um coração compadecido. Então Jesus está dizendo: aquele que tiver um coração compadecido, receberá também um coração compadecido quando precisar. Esse é o sentido do versículo. Mas quando a gente olha
e ver misericórdia, eu entendo que a gente precisa procurar um pouco mais acerca de misericórdia na Bíblia, para a gente saber, tá, misericórdia, mas como assim eu vou alcançar misericórdia? De quem? O que? Não estou entendendo. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, eu queria trazer 2 versículos aqui que me chamaram muita atenção na palavra. Um é o Oséias 6 e outro... Um é o Oséias 6:6 e outro é Tiago 2:13. Mas antes da gente ler esses versículos, eu só queria dizer o seguinte: se na lei da semeadura a gente planta para colher, esse plantar requer algumas coisas. Esse plantar requer, por exemplo, decisão. Eu decido plantar. A primeira coisa, se você não decidir plantar, não vai nascer nada. Se você não decidir plantar, se você não decidir qual semente plantar, você pode até plantar, mas você vai colher qualquer coisa, porque você não decidiu o que você queria plantar, plantou qualquer coisa, vai colher qualquer coisa. Então, primeiro você tem que pensar no que você quer colher. E aí você pensa no que você vai plantar. Então, é necessário primeiro decisão. E eu te pergunto, o que você quer colher na sua vida? O que você quer colher como fruto das suas atitudes? As nossas atitudes são sementes. E não se engane, você semeia o tempo inteiro. Agora, o que você vai colher é que é a questão. Você pode não pensar para agir, mas a sua atitude de qualquer forma é uma semente. E você vai colher o fruto daquela atitude. Então a gente precisa, em primeiro lugar, tomar decisão. Se vamos plantar, o que vamos plantar e onde vamos plantar. Então eu te convido nessa noite a decidir isso. A decidir plantar misericórdia. Eu te convido nessa noite a decidir plantar amor. Sabe, tem algo a respeito do amor que me chama muita atenção. Porque amor é fruto do Espírito. A palavra diz que o homem pode ser cheio do Espírito Santo de 2 maneiras. A primeira é o Espírito Santo vindo fazer morada nele, habitando no seu coração e enchendo o seu coração. E a palavra diz que isso gera fruto do Espírito. A outra maneira é o homem sendo revestido do poder do Espírito Santo. E isso acontece no batismo com o Espírito Santo. E isso traz para as pessoas dons de Deus, dons espirituais. Então, quando a gente fala do amor, a gente está falando do fruto do Espírito. E é interessante porque você não precisa ser batizado no Espírito Santo para que seja gerado fruto. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo já habita em você e você pode gerar fruto. E o fruto do Espírito é amor. Mas quando eu olho para Jesus falando para os discípulos assim, olha, nos últimos dias o amor de quase todos vai se esfriar. Sabe o que ele está dizendo? Quase ninguém vai estar frutificando pelo Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas não estarão se enchendo do Espírito Santo. Mas eu acredito que aqui nessa igreja não vai acontecer isso não, amém? Quantos estão dispostos a buscar aí o Espírito Santo com toda a força, com toda a intensidade do seu ser? É isso aí, meu irmão. É isso que vai fazer a gente ser diferença no meio desse caos global que a gente está vivendo. É sermos cheios do Espírito Santo. É quando Jesus voltar, ele olhar para nós e falar assim, poxa, o amor no mundo quase todo se esfriou, mas naquele lugar ali, na Rua da Chita, número 378, tem um povo que se reúne e busca o Espírito Santo. E por isso eles estão exalando o amor por onde quer que eles passem. Então que você decida plantar amor, que você decida plantar misericórdia. Mas tem uma coisa, quando a gente decide plantar, escolhe o que vai plantar, a gente também tem que se esforçar. Porque a primeira coisa que você tem que fazer para plantar é cavar a terra. E cavar fala de trabalho. Fala de meter a mão na massa. É pegar uma pá lá, uma enxada
e meter na terra. E aí vai dar calo na sua mão, talvez dê dor nas costas. É esforço. Assim como também plantar misericórdia requer esforço. Requer que você renuncie muitas vezes à sua vontade. Requer que você quebre muitas vezes a sua programação. Ou é só comigo que acontece de alguém chegar pedindo um socorro e você tem que quebrar a sua programação, aquilo que você tem programado para poder acudir aquela pessoa. Isso é renúncia. E isso é necessário se nós quisermos plantar misericórdia. Vai ser necessário a gente quebrar a nossa agenda sim. É difícil hoje em dia, né? Tá todo mundo com o tempo tão encaixadinho que quando Deus vem e quer agir, a gente fala assim: Deus, desculpa, mas a minha agenda está lotada. Não dá para o Espírito Santo agir, porque eu já enchi a minha agenda. Quando Deus vinha falar com Moisés, lá no tabernáculo, a palavra diz que existia um lugar vazio entre as asas do querubim. Imagina se não estivesse um lugar vazio ali, onde Deus viria se manifestar. Precisa ter um lugar vazio na nossa agenda para que a gente deixe Deus se manifestar. Precisa ter um espaço, a gente precisa criar um espaço para que Deus fale conosco. Vai pensando nisso aí, irmão. Vai pensando. E então a gente precisa decidir, a gente precisa se esforçar. Mas tem um detalhe. Quando a gente se esforça, a gente cava, lança a semente, enterra a semente, a gente fez um esforço grande, mas ninguém está vendo nada. Só você sabe que a semente está ali. Não tem louvor para você, não tem glória para você, não tem aplauso para você, não tem batidinha nas costas para você. Só existe uma semente enterrada que ninguém está vendo. Oh, Jesus. Aleluia. Só existe uma semente enterrada que ninguém está vendo, mas você sabe que ela está lá. O melhor é que não é só você que sabe que ela está lá, mas Deus sabe que ela está lá. Deus sabe que essa semente está ali. E sabe o que é mais bonito nisso? Que quando você entende esse processo e assume esse processo e fala: não, eu estou disposto a me esforçar e a enterrar essa semente, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. Aí a sua recompensa vem de Deus. Quando chega uma recompensa, você sabe, essa recompensa veio de Deus, porque eu não fiz nada para receber nada de homem algum. Eu não fiz nada para receber nada de homem algum. E se chegou algo às minhas mãos, foi Deus que me deu. Então, mais uma vez, o nome dele é honrado. Mais uma vez, o nome dele é louvado, é glorificado. Aleluia. Você pode dar aleluia para ele aí? Glória a Deus. Eu falei para você ir falando em língua com você e com Deus. Você não está fazendo isso. Você está me desobedecendo. Eu já estou caminhando para o final. Vamos lá. Depois que a gente decide e tem esforço, a gente precisa de uma coisa chamada persistência. Porque uma semente, às vezes demora para ela aparecer. Ela brota, mas às vezes demora para sair do solo e alguém ver alguma coisa. Mas ainda que ninguém esteja vendo nada, nem você, porque agora ela já está enterrada. Você às vezes não sabe nem se a semente está viva ou se ela morreu. Você às vezes não sabe nem se a semente de fato vai vingar. Mas todos os dias você vai lá e rega. Todos os dias você vai lá e rega. Você pela fé persiste. Porque a palavra diz que é Deus quem dá o crescimento. Isso foi falado aqui de manhã hoje.
Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então o crescimento da semente já não depende mais de você. Você lança, você planta a misericórdia, mas o crescimento da semente não depende de você. Talvez você tenha chegado aqui hoje e você fale, eu usei de misericórdia para com uma pessoa, mas ela me virou as costas. Deixa eu falar uma coisa, o crescimento da semente não depende de você. A semente que você plantou está lá. Deixa eu falar para você que aí, que está retendo um perdão para alguém. Não retém essa semente, não, lança a semente. Independente do que essa pessoa vai fazer para você ou não. Independente se ela vai virar seu amigo ou não. Independente se ela vai aceitar o seu perdão ou não. Lance essa semente, porque quem dá o crescimento é Deus. É Ele que dá o crescimento. O que isso significa? Significa que a gente não tem que se preocupar. Uma vez que a gente lançou a semente, entrega na mão de Deus e faz só a nossa parte. Vamos só regar todos os dias. Vamos só regar todos os dias. Deus é fiel. Fiel é o que prometeu. Você está entendendo isso? Alguém está sentindo o Espírito Santo falar no seu coração aí nessa noite? Aleluia! Então persista, não desista. Persista. Se essa pessoa, você plantou misericórdia, mas ela continua te ofendendo, persista. Porque quem dá o crescimento é Deus. Uma hora você vai ver esse fruto. Uma hora você vai começar a ver algo brotando da terra e você vai falar, eu sabia que o meu Deus é fiel. Aleluia. Então, a gente decide, a gente se esforça, a gente persiste e a gente confia em Deus. Porque é Ele que dá o crescimento e Ele é fiel. Ele é o único em quem nós podemos depositar toda a nossa confiança, com a certeza de que não seremos frustrados. Porque os planos do Senhor nunca são frustrados. Amém? Então agora eu quero que você abra comigo em Oséias, no capítulo 6, versículo 6. Pode ser na sua Bíblia de papel, pode ser no seu celular, no seu smartphone. Não importa o meio, importa que no fim essa palavra esteja escondida no seu coração. Amém? Oséias, profeta menor. Está entre Gênesis e Apocalipse, gente. Estou andando muito com o Cadu. Andando muito contigo, Cadu. Quantos acharam? Diga amém. Oséias 6,6 diz assim: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Se você conhece as Escrituras, você sabe que Oséias era um profeta que vivia no tempo da lei. E no tempo da lei, Deus requeria sacrifícios e holocaustos. Mas ainda no tempo da lei, Deus faz uma declaração surpreendente. Ele fala assim: eu não desejo sacrifício, eu não desejo holocaustos. O que eu quero é misericórdia e que vocês me conheçam. Eu quero que vocês tenham misericórdia uns para com os outros e que vocês procurem a cada dia mais me conhecer. Deus falou isso ainda na lei. Ele ainda requeria os sacrifícios, ele ainda requeria os holocaustos, mas ele estava dizendo: não é isso que agrada ao meu coração. Ele já estava dizendo: olha, uma hora essa aliança vai mudar. Ele estava dizendo: olha, esses sacrifícios são só sombra, mas eu vou enviar um cordeiro perfeito que vai fazer um sacrifício de uma vez por todas, para que nenhum animal desse mais precise ser sacrificado, porque isso não me agrada. E aí sabe por que ele diz que
Eu quero misericórdia e conhecimento de Deus, porque ele sabia que quando o sacrifício perfeito fosse feito, ele, o próprio Deus, poderia habitar dentro de nós. Não existe outra forma do homem ser misericordioso. Não existe outra forma do homem conhecer verdadeiramente a Deus, senão tendo o Espírito Santo habitando dentro de si. Não é pelo nosso mérito, não é obra nossa, mas é o Espírito Santo que faz dentro de nós. Por isso que não adianta você chegar nesse lugar e procurar saber as regras e começar a seguir simplesmente as regras, se o seu interior não for mudado. Porque eu já ouvi uma frase que dizia: as regras são fortes, onde os relacionamentos são fracos. As regras são fortes, onde os relacionamentos são fracos. Sabe o que acontece? Quando você começa a se relacionar com Deus, você não precisa nem se atentar muito para as regras, porque você não quebra as regras. Porque a tua comunhão com Deus faz com que você ande segundo a vontade dEle. Você não tem vontade de fazer alguma coisa que vai desagradar a Deus, porque tudo que você quer é agradar a Ele. Glória a Deus. Não pode dar glória a Deus mais alto. Porque Ele é bom. Ele é bom. Existem, sabe, é incrível, mas existem pessoas que até hoje vêm para a igreja porque têm medo de ir para o inferno. Esquece o inferno. Esquece o inferno, tem algo muito maior. Existe um Deus que é poderoso e que te ama com todo o seu coração. Deixa o inferno para lá, deixa o diabo para lá, deixa os demônios para lá. Se joga no colo de Deus aí. Se lança nos braços dele e esquece o resto. Porque aquele que está no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Você não precisa se preocupar, você está escondido. Simplesmente se lance nos braços dele. Para a gente fechar, eu quero ler com você mais um versículo. Tiago, capítulo 2, verso 13. Tiago, capítulo 2, verso 13. Esse é um versículo que a gente fala assim: poxa, esse aqui doeu, hein? Mas depende de que lado você está. Tiago, capítulo 2, verso 13, diz assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você pode repetir isso comigo? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você quer alcançar a misericórdia da parte de Deus? Então seja misericordioso. Tenha um coração compadecido. Sabe, às vezes é fácil a gente pensar: bom, então vou agir com misericórdia sim. E aí vem uma pessoa desconhecida e você fala: eu vou ser misericordioso com ela. Mas aí não é tão difícil, né? O problema é aquela pessoa que é conhecida, que muitas vezes convive contigo e te ofende. E após a ofensa, você precisa ser misericordioso. Agora o nível já subiu um pouquinho, né? Agora ficou um pouquinho mais difícil. Se fosse um videogame, já era aquela última fase, né, pastor? Repita comigo: morto não se ofende. Quem morreu com Cristo aí na cruz? Quem foi crucificado com Jesus? Se você foi crucificado com Jesus, você está morto com Ele na cruz, meu irmão. E morto não se ofende. Morto não se ofende. Levanta aí do teu lugar. Levanta aí, se coloca de pé. Eu quero orar por você. Se o pastor me permitir. Permite, pastor? Eu quero orar com você. Eu sinto que existem coisas que estão travadas no âmbito espiritual.
por conta de falta de perdão, falta de exercício da misericórdia. Quando você começar a exercer misericórdia sobre a vida do teu próximo, aquele que você ama, aquele que te ama também, mas também aquele que tem te ofendido. E deixa eu te falar, o Espírito Santo fala no meu coração que isso é como uma chave que vai abrir portas na sua vida. Quando você liberar misericórdia sobre a vida daquele que está ofendendo você. Sabe, eu tinha um certo problema com o trânsito, né? Os homens vão me entender aí. Quando você toma aquela fechada, você fala abençoado. Oh, misericórdia, Pai. Mas sabe, eu resolvi fazer isso no trânsito. Quando eu tomo aquela fechada, eu falo assim, o morto não se ofende, mano. Morto não se ofende mais, vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus, você está liberado. Então eu quero te convidar a fazer isso na vida daquela pessoa que tem ofendido você. Eu quero que você faça uma oração agora lembrando dessa pessoa, lembrando dessa ofensa, e que você decida agora no seu coração, mesmo que seja necessário fazer um esforço, mesmo que ninguém veja essa semente que está sendo enterrada, mas eu quero que você decida agora liberar essa pessoa. Eu quero que você decida exercer a misericórdia necessária para a vida dela. Mesmo que você precise se humilhar, que você decida agora agir com misericórdia. Amém? Coloca a mão no teu coração aí. Pai, eu estou aqui com esses meus irmãos. E Senhor, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu pedi ao Senhor que eu fosse um canal limpo, que não houvesse interferência minha nessa palavra, e eu creio que o Senhor me atendeu. E eu creio que essa palavra chegou a corações aqui nessa noite, Pai. E quando a Tua palavra é liberada, a Tua palavra mesmo diz que ela não volta vazia sem antes cumprir todo o propósito pelo qual ela foi designada. Assim eu creio, Pai, que o Senhor está nessa noite destravando vidas aqui. Eu creio, Senhor, que existem tantas áreas na vida dos meus irmãos que estavam retidas por falta de perdão, que estavam retidas, Senhor, porque eles não estavam exercendo a misericórdia devida, mas a Tua palavra diz que o Senhor quer misericórdia e não sacrifício. Não adianta, Senhor, nós estarmos envolvidos no que chamamos de Tua obra, se nós não realizamos o desejo do Teu coração, que é ter misericórdia com o nosso próximo. Por isso, Senhor, eu quero nessa noite liberar uma unção de fortalecimento na vida do meu irmão, para que ele possa fazer aquilo que ele, por ele mesmo, não é capaz, mas que o Teu Espírito Santo esteja capacitando eles a agirem com misericórdia nessa noite. Pai, eu tenho certeza que eles alcançarão misericórdia da Tua parte, Pai, e que o Senhor fará grandes coisas na vida deles. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que portas sejam abertas, e aquelas que tenham que ser fechadas, que sejam fechadas, mas que a misericórdia liberada, Senhor, possa ser como uma chave, destravando, Senhor, as áreas das vidas dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Pai, existem pessoas aqui que estavam com crises de ansiedade, porque não estavam conseguindo agir com misericórdia na vida do seu próximo, porque não estavam conseguindo agir com misericórdia para aqueles que ofenderam eles, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de cura, de restauração, que o Teu Espírito Santo venha envolver os corações, com uma unção especial nessa noite, Pai. E que nada mais importe, que nós só tenhamos a vontade de nos lançarmos nos Teus braços, Pai. Não importa, Senhor, o que vão falar. Não importa, Senhor, a nossa reputação. Nós queremos o Teu caráter. Aleluia. Não queremos mais reputação diante dos homens, mas nós queremos o Teu caráter. Nós queremos saber de quem somos diante do Senhor. Quando o Senhor olha para nós, que o Senhor possa ver um filho amado que entendeu quem é em Cristo Jesus e que tem vivido, Senhor, com obras de justiça. Aleluia. Assim nós choramos nessa noite, Pai, crendo que o Senhor está
transformando poderosamente nossas vidas nessa noite, no nome do teu Filho amado Jesus. E você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno.